A paz do Senhor, povo de Deus. Como eu havia falado agora há pouco, né, no story, que nós iríamos fazer uma live, né? E nós estamos começando agora. Quero orar, pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia. Soberano Deus, eterno Pai, Deus poderoso. Aí que nesta tarde, Senhor, o Senhor abra nossas mentes, nossos corações. O Senhor venha nos dar convicção de fé, que a tua igreja ela venha crescer, mas mentorada, estabilizada, alicerçada na tua palavra. Que toda e qualquer falsa doutrina, falso evangelho, que venha ser exposto diante da tua igreja, que o Senhor dê discernimento espiritual à tua igreja para que ela possa refutar contra todas as falsas doutrinas e falsos ensinamentos, falsas profecias, falsos profetas. Que Deus nos dê sabedoria do alto para que nós possamos saber discernir o que é do Senhor e o que não é. Meus queridos irmãos, eu quero ler um texto bíblico que está baseado no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo de número 15, que diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz más frutos. Meus queridos, nós estamos vivendo alguns anos, algumas décadas, mais explícito, mais claro, o ataque à igreja do Senhor. É um ataque esse dissimulado, um ataque que quase não é percebido. Sorrateiramente, o inimigo tem usado pessoas e os transformado em falsos profetas. E esses falsos profetas, irmãos, que a Bíblia relaciona, já estão há muito no meio da igreja. Mas nos últimos 20 anos, aproximadamente, uns 20 anos atrás, há 2 décadas, tem se aprimorado cada vez mais. E nos dias de hoje nós vemos aí vários canais da mídia, várias redes sociais, homens e mulheres de Deus, verdadeiros servos de Deus, verdadeiros homens cheios de Deus, verdadeiras mulheres cheias de Deus, que se levantam e confrontam esses falsos profetas, confrontam essas falsas mensagens, esse falso evangelho, e confrontam também, refutam, falam das falsas profecias. Não que nós não creamos em profecias, irmãos, nós cremos. Eu sou pentecostal, eu creio em profecias, creio em profetas, creio que Deus pode usar, creio que Deus pode fazer milagres extraordinários, da forma como Ele quer, eu creio. O que questiona-se hoje, irmãos, o que nós tentamos abrir, a mente da igreja, ou passar para a igreja do Senhor, é a questão de como é feito isso. Sabe? Você já imaginou, irmãos? Se Jesus cobrasse por milagres, ele era um trilionário, tinha sido um trilionário da sua época. Porque quantos milagres Jesus não fez? E foi milagres, irmão, não foi falsos milagres, não, foi milagres, verdadeiros milagres. Sabe quanto um profeta desse não cobraria de hoje, se ele conseguisse ressuscitar uma pessoa que não consegue? Quanto ele não cobraria? Quanto de oferta não pediria?
Sabe? A igreja hoje ela está sendo atacada, irmãos, por falsos profetas, por lobos vestidos de ovelhas. Mas no seu interior, como a Bíblia fala, são lobos devoradores. E eles têm uma facilidade grande de entrar nas igrejas, de serem convidados para as igrejas. Por quê, irmão? Porque também existem falsos pastores. Ou existem pastores falsos, que também estão ali como lobos devoradores, que só pensam em retirar a lã das ovelhas. E eles se juntam. E quando estão juntos, são fortes para o mal, para extorquir a igreja, para vender o evangelho, para fazer da igreja comércio, do evangelho comércio, onde pessoas nos nossos dias que estão aí, irmãos, precisando de milagres, de curas, de libertação, e eles se aproveitam disso e entram, né, na mente das pessoas, dizendo que se quisermos receber o milagre, temos que ofertar, temos que fazer propósitos. Nada contra propósito, irmão. Estou falando por dinheiro. Estou falando por dinheiro. Porque se você não acompanha, irmãos, as mídias sociais, eu acompanho. Nós que somos pregadores, líderes, tanto das nossas casas, como da nossa vida, como também da nossa igreja, nós temos que estar sobre esse conhecimento. E o que nós vemos aí, irmãos, são meros falsos profetas. Pessoas enriquecendo, ostentando riquezas, às custas dos irmãos. Às custas dos irmãos. Faz que nem o pastor do canal Terra Manto. É inacreditável, meu irmão. Mas Deus ele tem levantado homens, mulheres, que refutam contra isso. Líderes, pastores sérios. Tem pastores sérios, meu. Tem pastores sérios. Eu conheço homens de Deus sérios que pregam a sã doutrina, que nem sequer no púlpito das suas igrejas eles falam em dízimos. E a igreja dizima, a igreja oferta, a igreja ajuda, porque ela faz por amor. Ela faz por amor. Ela faz por gratidão. Eu sou dizimista por gratidão a Deus. Eu não sou dizimista porque o meu pastor cobra na tribuna, não. Porque ele nem cobra. Eu não sou ofertante porque o pastor diz que tem que dar. Não, não. Não, irmão. Eu sou ofertante porque eu reconheço o que Deus fez por mim. Eu reconheço que o que eu tenho é Deus que me dá. Então isso é por amor, é por gratidão. Sabe? Então nós estamos sendo bombardeados, nós a igreja, com esses falsos profetas. Aí você me pergunta, mas Daniel, e por que essas igrejas são lotadas? A resposta é simples. Porque tem lideranças envolvidas nessas falcatruas, nessas falsidades. Existe uma exploração do evangelho no meio evangélico. Lideranças, falsos pastores, falsos líderes, e por que não dizer satânicos, que são coniventes com isso, porque se não dessemos entrada nas nossas igrejas para esses falsos profetas, se não chamássemos, se não convidássemos para pregar não, para falar, para ganhar o dinheiro deles, que eles não pregam a palavra, pregam outra coisa, menos a palavra de Deus. Se não tivesse uma porta aberta para eles, eles não sobreviviam. Mas infelizmente a sobrevivência deles são também os falsos pastores. Nós não criticamos aqui, nós não damos a nossa opinião, isso aqui é minha opinião, como servo de Deus, como crente cristão que sou.
Não digo nem como pastor, mas como cristão que sou. É que a Bíblia não nos ensina dessa forma. A palavra de Deus não nos ensina dessa forma. A palavra de Deus ensina diferente. De graça recebeste, de graça dás. Já pensou, irmão, se o apóstolo Pedro, em uma de suas pregações, a Bíblia vai dizer que ele ganhou ali, né, para o Senhor, ou se converteram quase 3.000 almas. Se ele pede a R$1 a cada um, hein, irmão? A outra pregação de Pedro foi 5.000 pessoas, 5.000 almas. E está falando de almas convertidas. Tinha envelopes, tinha ofertas, tinha pessoas escolhidas, tantas pessoas com tanto valor, X, com tanto, com 1.000, com 100, sabe? É uma apelação tão grande, irmão, que esses falsos profetas usam, que começam com R$1.000, tem uns aí atrevidos que começam com 10.000, com 100.000, e vai parar em R$1. Ou seja, querendo extorquir tudo quanto tem, irmão. E muitos líderes estão, irmãos, com os olhos vendados, mas porque querem, porque são coniventes. Eles não estão sendo enganados, ao contrário, eles estão se juntando com os falsos profetas para enganar o povo, para extorquir. Sabe, irmãos, ainda tem hoje, mas nos meus dias eu tenho 53 anos de idade, mas eu com 7, 8 anos de idade, o meu pai pastor em uma cidade do interior aqui do Ceará, eu cansei de ver e ir também para um culto com 4, 5 léguas. Quem mora no interior sabe o que é léguas. O meu pai de bicicleta. Ah, mas aí foi 6 meses, depois ele enricou. Não, negativo. Foram 12, 13, 14, 15 anos. E não saiu da bicicleta. Ah, mas por quê? Não tem nada de porquê, irmão. Porque ele não fazia a obra de Deus para ganhar dinheiro. Tudo quanto entrava na igreja era para manutenção da igreja. Era para manutenção do templo, da casa do Senhor. Tudo que entrava no tesouro da igreja era para manutenção da igreja. Os pastores até tinham direito. Era dever de uma obra sustentar o seu pastor. Mas ainda assim, meu pai e outros pastores que eu conheço e conheci, que alguns Deus já arrebatou, já levou, não tiravam, irmãos. Mas tinha pessoas se convertendo. Não eram multidões que nem hoje, de perdidos, embaraçados, a mente cauterizada, a ganância por milagre, a ganância por bênção, que chegam a pagar para receber. Uma teologia da prosperidade, que misericórdia, implantada por também falsos profetas. Não tenho nada contra a teologia, porque eu estudo também. Mas da forma correta. E hoje a igreja está sendo atacada por falsos profetas. Mas é porque eles acham portas abertas nas igrejas para entrar. Eu não sou contra, irmãos, porque eu prego também fora. Que pessoas ofertem. Qual é o erro nisso? Nenhum. Qual é o pecado? Nenhum. E quando é que gera um erro, um pecado? Porque o pecado é erro. Quando gera isso? Quando eu saio fora dos padrões do evangelho. Quando eu especulo o valor. Quando eu cobro salário. Vou, portanto, aí sim, já saiu fora dos padrões do evangelho. Porque em Mateus 6, hoje eu estava na consagração da nossa congregação, consagração pela manhã, e nós falamos sobre esse texto, que ele diz que não andeis solícitos pelas suas vidas, preocupados, porque o vosso Pai Celestial sabe as suas necessidades. Então, irmão, se eu me entrego na obra de Deus por amor,
Deus ele vai suprir necessidade. Deus não me resgatou, nem resgatou você para ser milionário, não. Deus não te chamou para ficar rico, como é pregado por aí. Ah, Deus não quer ver você pobre. Irmão, Deus não está nem aí para isso, não. Nós temos que crer que Deus ele vai suprir nossa necessidade. O homem mais rico, segundo a Bíblia, e mais sábio, que foi Salomão, ele chegou a dizer, Senhor, eu não quero demais para que eu venha te esquecer. E nem de menos para que eu venha mendigar. Me dá só o necessário. Pessoas hoje não se contentam com o necessário. E quando passam a agir errado para conseguir o mais do que o necessário, mais do que eles precisam, eles começam a serem falsos. Profetas, pastores, líderes. Começam a deturpar o evangelho. Começam a deturpar os textos bíblicos. Distorcer a palavra. Nem eu vi hoje aí. Acaba pedindo oferta. Pedindo oferta de um valor X. E ele citou um versículo da Bíblia. Sabe? Distorcido. Para que os irmãos venham dar. Tirar o seu suor. Eu não estou falando, irmão, nem desses descarados que ostentam blusas de 11 mil reais, tênis caríssimo, relógios caríssimos. Se o cara trabalha, tem um emprego dele, a sua empresa, amém. Está se falando do que é tirado da igreja, dos irmãos. Está se dando opinião aqui, irmãos, criticando aqueles que se aproveitam da boa fé dos irmãos. Se aproveitam do evangelho de Cristo para extorquir os irmãos, para enriquecer eles. Mas isso já é bíblico. Paulo já advertindo a Timóteo. Olha só o que é que Paulo diz aqui a Timóteo, no capítulo 4. No capítulo 3, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Olha só o que é que ele diz aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, e ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Até tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o que é que Paulo diz para Timóteo aqui, a Bíblia está dizendo para você e para mim hoje à noite, nessa tarde. Afaste-se. Afaste-se. Afaste-se, irmãos. Se na sua igreja, no ministério que você congrega, o seu líder permite essas coisas, afaste-se, procure uma igreja que prega o evangelho verdadeiro. Abra os olhos, igreja. Abra o coração para entrar na palavra. Para vocês entenderem, compreenderem o que Deus está alertando. Jesus estava dizendo, acautelai-vos dos falsos profetas. A palavra cautelar aqui é, tomem cuidado, prestem atenção, vigiem, fiquem de olho, fiquem atentos. E quando Jesus disse isso, acautelar os falsos profetas, Jesus já estava sabendo que isso ia acontecer. Jesus já estava sabendo que ia aparecer esse tipo de gente no meio do seu povo. E o mais incrível de tudo é que vem de dentro da própria igreja. É que vem de dentro do próprio meio do povo. Os apostatas, distorcendo a palavra de Deus. Eu estava ouvindo ontem, irmãos, o depoimento ou um comentário de um grande homem de Deus. Eu digo isso com convicção de fé em Deus. Não para a glória dele, mas para a glória de Deus na vida dele. E eu vou até citar o nome dele aqui. Reverendo, o pastor Hernandes Dias Lopes. E sabe o que ele disse num comentário ontem em um vídeo? A maior profecia está aqui. Se subirmos em um púlpito de uma igreja, ou seja, de onde for,
e não falarmos desta profecia aqui, não somos profetas coisa nenhuma. Olha só, Paulo escrevendo em uma de suas cartas, ele disse: se vier anjos do céu com outro evangelho que não seja esse, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. É amaldiçoado. Na sua igreja, estão pregando esse evangelho aqui? Nós estamos vendo nos últimos dias, nos últimos anos, esses ataques. E o pior de tudo, irmãos, conseguem cauterizar a mente das pessoas. Irmãos, que eu já ouvi depoimentos, ninguém falou não, eu ouvi. Pessoas que viajam léguas e mais léguas, quilômetros e mais quilômetros, até de uma cidade para outra, para ver profeta X. E ainda diz, mas eu já estou indo com uma oferta, porque eu sei que ele vai pedir lá. E eu vou receber meu milagre com a oferta que eu vou dar para ele. Sabe, irmão? Eu sou bombardeado. Sou chamado de polêmico, de certinho. Só quer ser o sabidão, o santarrão. Assim como você também deve ter sido. Você que confronta esses falsos profetas, o falso evangelho. Essas falsas profecias. Mas está escrito aqui na palavra: ai daqueles que dizem assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito nada. Está escrito na palavra. Ai daqueles. E mais, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A conta vai chegar para vocês, aos profetas, que enganam o povo de Deus, que estão implantados no meio do povo, com pele de ovelha, mas o coração de lobo, devoradores, tomadores de lã, enquanto os irmãos ficam cada vez mais pobres, vocês ficam cada vez mais ricos. Mas a conta de Deus vai chegar. Isso não é uma ameaça, isso é a Bíblia que está dizendo: ai daqueles. Para você, líder, pastor, que aceita esse tipo de coisa, que participa, que é conivente, arrependam-se enquanto podem. Arrependam-se enquanto podem. Porque no grande dia vai prestar conta com o Senhor. E a igreja, as ovelhas que o Senhor te entregou nas suas mãos, na sua responsabilidade, Ele vai querer conta, Ele vai querer receber. Ele vai querer receber. Ainda tem, eu quero aqui louvar a Deus por isso. Ainda tem pastores, homens, que doam as suas vidas pelo Evangelho de Cristo. Irmãos, eu prego em muitas igrejas, mas não busco reconhecimento. Conheço grandes pastores, muitos pastores, mas o propósito que Deus colocou no meu coração de ministrar a sua palavra não foi para ganhar holofotes, não foi para ganhar dinheiro. Não sou contra, irmão, você chamar um pregador na sua igreja, para um evento na sua igreja. Não sou contra, Pai do Senhor, irmão Ítalo, e Pai do Senhor, irmão Rubens Carlos, o glória, que Deus lhe abençoe, irmão. Não sou contra você pagar um transporte. Não sou contra, porque eu recebo. Quando me chamam, me convidam a pregar, os pastores mesmo dizem: pode vir de Uber que a gente paga o seu Uber. Isso já é o bastante, irmão. Porque nós não sobrevivemos materialmente, financeiramente do Evangelho, não. Nós sobrevivemos
espiritualmente da palavra de Deus. Nós só temos que colocar em prática o chamado que Deus tem colocado nas nossas vidas. Se o pastor lhe ofertar, irmão, receba. Não seja também demasiadamente exagerado, não. Não quero, não, eu prego de graça para Jesus. Não, oferta é oferta. Foi Deus que tocou no coração dele. Sofri um acidente recentemente, irmãos. E tinha uma agenda para cumprir, não pude ir. Porque não deu para mim ir. Falei pro pastor, liguei para ele, falei para ele que ia mandar o meu genro no meu lugar. Falei para ele que eu não ia por causa do acidente. Só isso, irmão, que eu falei, Deus sabe disso, só isso. Ele mandou uma oferta para mim, comprar uns remédios. Deus sabe que eu não pedi. Só me diz desculpa porque eu não podia cumprir a agenda porque eu estava acidentado. Não estava podendo andar. Estava meio ruim. E ele mandou uma oferta. Porque Deus conhece a sua necessidade. Você que tem a oportunidade, irmão, de usar essa mídia, a internet. Você que é chamado para ministrar numa igreja que tem 1 hora. Pregue a verdade. Pregue a verdade. Pregue o evangelho verdadeiro. Pare de enganar as pessoas. Pare de querer enriquecer as custas do evangelho. O assunto do momento é esse Miguel Oliveira. Às vezes até eu acho que está dando mídia demais. E a primeira prova, irmão, que conheceremos quem é o falso profeta, é quando ele é criticado. Quando os apóstolos eram criticados, irmão, o que é que eles faziam? Eles iam nos podcasts da vida, eles iam orar e dizer, eu vou orar para Deus te matar. Eles se revoltavam? Não, irmão. Eles deram a sua vida pelo evangelho e nunca se revoltaram. A primeira prova de quem é Pai Senhor, pastor Jadir, ô glória. Isso aqui é o meu mentor, irmão, que é um homem de Deus, pastor Jadir Gadelha. Deus abençoe, meu filho. Primeira prova de um falso profeta, irmão, quando ele é criticado, ele não suporta. E quando se diz crítica, irmão, não está se dizendo que está pegando no pé do irmão ou está contra. Não, está falando sobre o que ele está fazendo. Eu não critico o falso profeta, ou em si, a pessoa. Eu critico o que ele está pregando, o que ele está ensinando, induzindo a igreja, as ovelhas, a darem dinheiro para eles. É isso que eu estou falando aqui, irmãos. Está lotado de falsos profetas. Eu quero direcionar uma palavra do céu agora a você que é líder ministerial. Você que é pastor. Você que tem nas suas mãos que Deus te entregou um rebanho. E que um dia você vai prestar conta diante de Deus desse rebanho. Não aceite, meu irmão. Nem que fique só 3 crentes ou 4, mas que seja 4 que vá para o céu. A congregação que eu me congrego, a igreja que eu me congrego, o ministério não é pequeno. Tem pouca gente. Mas é uma igreja sadia. É uma igreja criada na doutrina. É uma igreja que tem palavra. E o meu pastor, ele tem cuidado em trazer pregadores para a nossa igreja. Porque ele passa o mês inteiro, o ano inteiro ensinando a palavra de Deus. Instruindo as ovelhas a andar pelo caminho certo. Para chegar alguém, chegar e distorcer tudo. Não, irmãos. Não. 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 Então você que é pastor, você que é líder, você que nesse momento está ouvindo ou vai ouvir daqui a não sei quanto dia essa live, não aceite, irmãos. Não dê portas para esses falsos profetas. Não dê portas, não dê bagagem, não dê entrada para esses falsos profetas. Ah, Daniel, mas se eu não fizer isso, a igreja não vai lotar. Irmão, não se preocupe com lotação de igreja. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho também, e são poucos.
Os que vão entrar, não se preocupe não. Se preocupe em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ensinar o rebanho com a verdadeira palavra de Deus. Irmãos. Você pode observar que todos que pregam a verdade, procuram ensinar a verdade, são criticados, são apontados. Mas eu não ligo, irmão, por isso. Quando eu sou criticado, quando eu sou apontado por causa do Evangelho, não pelo meu erro, por causa do Evangelho, eu sei que eu estou fazendo as coisas certas para Deus. Porque erros todos nós temos. Mas quando se trata de Evangelho, se você é criticado por isso, se você só prega numa igreja uma vez, não lhe chamam mais, se alguém pede informação de você para outra pessoa, ele diz, não, aquele não chame não, chama ele não, que ele não prega isso não, ele não prega o que a igreja quer ouvir não, ele só prega outras coisas. Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe. Não se preocupe. Continue pregando o verdadeiro Evangelho. Continue fazendo a vontade de Deus. Mas não se deixe levar pelos falsos profetas. A gente vê muitos comentários nas redes sociais hoje. De pastores que se aliam e até dão informações. Vamos chamar absurdo. Isso dói na gente. Isso dói naquele que quer viver uma vida com Deus, que luta e busca e estuda para passar a mensagem verdadeira do Evangelho. Pastores que se aliam a esses falsos profetas. Que se combinam para extorquir a igreja. Que dividem ofertas depois dos cultos. Que ostentam carros, casas, mansões, roupas de marca. Já disse, vou repetir, não, nada contra isso. O que eu estou dizendo aqui é que é comprado com dinheiro que é extorquido dos irmãos. Mas Deus vai prestar conta. Não pensem que a vida de vocês é para sempre aqui embaixo, na terra. Vai ter um dia que Deus vai requerer tudo que Ele te entregou e você não passou. Então, líderes, abram os olhos. Não precisa ficar triste se a igreja não está lotada. Se não deu mídia, se não deu likes, se não deu ibope, se não ficou famoso. Você não foi chamado para ser famoso, irmão. Eu não fui chamado para ser famoso. Fui chamado para ser cristão. Fui chamado a morar no céu. Você sabe o que é que meu pai dizia? E é uma verdade? Quem não leva ninguém, quem não tenta levar, ou quem não procura levar alguém para o céu, o primeiro sinal é que essa pessoa não está indo. E nessas mensagens dos falsos profetas você não vê, irmão. Porque eu fico horas e horas a fio, pesquisando e assistindo, para ver se no final ele diz assim, aceite a Jesus, para você morar no céu. Não tem essa frase. Não existe mais essa frase no meio desses homens. Os pastores ficam sentados atrás, batendo palma de boca aberta, aplaudindo. Porque sabe que depois dali, vai pegar todos os envelopes, todos os dinheiros. Às vezes os irmãos pedem até emprestado. Tem uns que apelam tanto que ainda diz assim, ninguém é tão pobre para não ter R$7. Faça que nem a viúva lá do capítulo 4 de segundo Reis. Peça vasilha emprestada, ou seja, peça dinheiro emprestado para trazer para cá, para fazer o voto, para dar. Um absurdo, irmão. Um absurdo. E líderes com os olhos fechados, mente fechada, ouvidos fechados para a palavra verdadeira de Deus. Se aliando, fazendo aliança com os falsos profetas. Existe um ditado popular que diz que só existe o ladrão porque existe algo para roubar.
Só existe o ladrão porque existe alguém para comprar o roubo. Só existe falso profeta por causa de você, mau líder, falso pastor, que abre porta para eles. Só existe o falso profeta enganando as ovelhas, roubando as ovelhas, extorquindo, tirando as ovelhas, porque você, falso pastor, também dá entrada para eles. Se você vê um falso profeta pregando numa rua, pode ter certeza que alguma igreja chamou e pagou. Mas ele não sai para pregar numa rua. Você não vê um falso profeta pregando de madrugada nas praças, que nem as igrejas aqui em Fortaleza fazem, que nem nós fazemos. Você não vê. Você vê dentro de grandes templos, já com cachê garantido, com salário garantido. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito de vocês? Naquele dia dirão, eu expulsei demônio, eu curei enfermos. E a triste resposta que Jesus vai dar para vocês, para esses que fazem assim, que praticam isso, é: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Enquanto há tempo, arrependam-se. Arrependam-se. Desde pequenos já se fazem os falsos profetinhas. Já se instrui. Existem os falsos doutores que ensinam esses jovens a crescer já enganando, sendo falsos. Oh, glórias. Pastor Hernandes Dias Lopes disse algo tremendo ontem. Eu gravei, irmão. Eu baixei o vídeo e gravei. Nós não somos aqui, irmão, contra criança pregar. Nós não somos aqui contra isso. Eu, principalmente, que dou discipulado para pré-adolescentes, para jovens. Eu que dou estudo bíblico nas igrejas. O meu maior propósito e prazer é que todos cresçam espiritualmente e que sejam grandes pregadores do Evangelho, seja em igrejas pequenas, grandes, seja na praça, qualquer canto, que preguem a verdade. Mas como o pastor Hernandes falou, tem que ter um preparo, irmãos. Estão colocando pessoas neófitas em cima dos púlpitos. Aí, Senhor, Levita Tamires, ô glória, cadê o profeta? Ô glória, cadê o profeta aí? Cadê o profeta Pedro? Cadê o seu esposo aí para nos dar essa alegria aqui? Sabe, irmãos? Vocês sabem o que é que acontece? Estão colocando pessoas neófitas, ou seja, sem sabedoria. Você sabe o que é que nós fazemos na nossa igreja, irmão? Nós somos instruídos a fazer? Quando nós temos uma visão de alguém que tem um talento, seja para um departamento de jovens, de senhoras, ou um departamento de missões da igreja, quando Deus mostra naquela pessoa um talento, a direção da igreja tem uma visão. Tem uma visão. Qual é essa visão, irmão? De preparar aquele. Hoje é o contrário. Seu fulano chega na igreja, bota um copinho d'água ali na tribuna, já pode ser obreiro, pataca, não prepara. Aí quando não prepara, dá isso aí, irmão. Dessas falsas profecias nas televisão aí. Dá esses aplicativos que ensinam a descobrir CPF. Dá falsos profetas indo pregar nas igrejas, mandando uma equipe antes para perguntar o nome de alguém, para na hora da pregação dizer, não, eu tenho alguém aqui com o nome de tal, e que mora em tal, que Deus está me mostrando. Mentira! Foi alguém por trás e já fez isso. Foi provado. Eu já tive igrejas que teve coisas, esse tipo de prova também. Pessoas que vieram ministrar, alguém de sua equipe veio antes e colocou coisas. Pegou o nome de pessoas. E os irmãos não entendem, não compreendem isso. Aí quando chega lá em cima, começam a falar mentiras para enganar os irmãos. E o que me dói, irmãos, é que o sensacionalismo é tão grande que as pessoas já vêm chorando. Quando vê o camarada descendo lá de cima no rumo da pessoa, já vem chorando.
Mas Deus vai prestar contas. Não só com vocês, com a gente também. Mas nós temos a nossa consciência diante de Deus tranquila. Porque nós somos baseados aqui, ó. Não estou nem aí para holofotes. Não estou nem aí para pegar seguidores, para ganhar likes, para ficar famoso na internet, para ganhar dinheiro na internet. Não, irmão. Se isso acontecer, naturalmente por causa de Deus, mas não por mim, que eu queira. Não. Meu propósito não é esse, irmão. Meu propósito não é esse. Deus sabe do meu coração. E os meus pastores me conhecem. Tem pastores e irmãos que me conhecem. E sabem que o meu propósito não é esse. Meu propósito é pregar a verdade, é falar a verdade, é aprender a verdade, é estudar a verdade, é viver a verdade, é andar na verdade. E é claro, irmão, se você tem esse propósito com Deus de viver a verdade, pregar a verdade, falar a verdade, você tem interesse em levar alguém para essa verdade também. Porque você está indo para o céu, e assim como você está indo para o céu, você também quer levar alguém. É verdade, Levita Tamires, é verdade. Por isso que as igrejas estão perecendo. Eu já falei isso aqui no começo da live. Porque querem igrejas lotadas, seja de que for. Sabe, irmãos, são tão falsos. Que outro dia eu estava em um lugar, eu não vou citar o nome aqui, e foi uma certa pessoa que eram, sabe, não professava a mesma fé que a gente. E era um homem forte aí do mundo do crime. Acostumado a matar pessoas. E o camarada estava em cima do púlpito dessa igreja, aqui em um bairro vizinho. E desceu de lá e disse para ele: olha, assim manda te dizer o Senhor. Continua fazendo o que tu está fazendo, que eu estou me agradando de ti. O cara traficando. O cara errado. Sabe? Como pode, irmão? Como pode Deus falar uma coisa dessa? Porque quando Deus avisa para alguém de cova aberta, de não sei o quê, é para que alguém se converta. É para que alguém se converta. Tem muita gente vendo cova aberta, mas ao mesmo tempo Deus está fechando. E Deus vai ganhar o que com isso? Se Deus manda, usa um servo dele e diz: olha, Deus me mostra uma cova aberta diante da tua frente. Qual o propósito de Deus nisso, irmão? É que eu me converta e me desvie, porque a Bíblia diz que o justo vê o mal e se desvia. Se eu estou ali querendo servir a Deus e ele me mostra um perigo, eu tenho que me desviar. E onde é que se torna falso, Daniel? É quando eu digo assim diz o Senhor. Tem uma cova aberta diante de ti, eu estou vendo uma cova aberta. Mas não te preocupa, eu já fechei. Deus ganhou o que com isso? O cara continua fazendo a mesma coisa. Isso é falsa profecia, irmão. E está lotado nas igrejas, e pessoas aplaudem, batem palma e dão glória. E não compreendem a verdade. Obrigado. Deus abençoe a sua vida, continue firme na fé e sempre ouvindo a verdade. Sabe, irmão? Aí o cara vai embora, a pessoa não vem mais na igreja, não se converte, não pisa mais. Que palavra é essa, irmão? Que palavra é essa? Então as igrejas não devem dar portas para esses falsos profetas. Tem tantos homens de Deus e mulheres de Deus que pregam a verdade simples, e não são chamados. Porque não dá lotação em igreja, não dá dízimo, não dá oferta, não dá envelope. Eles não pregam para envelope. Irmão, eu prego nas igrejas, e quem me conhece sabe. No final, eu não gosto nem de chamar a igreja para vir para frente. Eu passo para o pastor que me chamou. Eu termino de pregar e paro. Que Deus abençoe a todos vocês, que essa palavra vai fazer morada no coração de vocês e vai gerar fruto, amém. E paro. Sabe? Mas o falso profeta é diferente. Termina a mensagem, quando ele não começa dando para verdade. Uns nem a Bíblia abre. A nossa base de fé, irmão, é a palavra. Eu vou pregar o que se eu não ler a Bíblia? Eu vou pregar o que se eu não abrir a Bíblia para pregar? E eu sempre digo isso onde eu ando. E quando estou dando estudos na minha igreja, digo: Senhor, não me deixes pregar num texto que eu não entenda e compreenda pelo Espírito Santo o que ele realmente quer dizer. Para quê, irmão? Para que eu não venha distorcer o texto. Porque aqui está escrito, irmão. Tem que ser pobre, tem que morrer de fome,
Não, irmão Pedrinho, pai do Senhor, meu filho. Não, não. Tem cheio de bênçãos aqui para nós. E é bênçãos grandes. Mas qual é a forma de recebermos a bênção? É dando dinheiro? É dê uma oferta de 1.000 que quando aí você dá mais você vai receber de Deus. É você dando aqui a oferta e Deus não abençoa a sua casa. Mentira, irmão. É roubando seu dinheiro, presta atenção. Abra sua mente, ouça o seu pastor, ou procure um pastor verdadeiro, uma palavra verdadeira para ouvir. Já pensou, irmão, se Paulo pedisse dinheiro nas 13 igrejas que ele abriu? Nas igrejas que ele abriu? Nas igrejas que ele pregou? Rapaz, ia se estribar, o homem ia ser um trilionário da vida. A igreja de Filipos, Paulo cita, a igreja de Filipos. Paulo nem lá não estava mais. Já estava no outro canto, mas devido a ele pregar a verdade, ensinar a verdade, a Bíblia diz que eles mantinham Paulo, mandavam ofertas. Paulo nunca pediu. Paulo disse, eu sou digno. Ou qualquer uma liderança é digna do seu salário. Tem o dever de ser sustentado pela igreja. Mas eu não peço. Ele disse. Eu não peço. Eu já estou acostumado com a abundância e com a escassez. E eu posso tudo naquele que me fortalece. O tudo dele, irmão, não era eu posso ter dinheiro, eu posso ser rico. Não, não, não. Ele está dizendo assim, eu consigo suportar tudo, porque Deus me fortalece. Não é o poder tudo. A Bíblia diz que você pode tudo. Eu posso ter um carro novo, eu posso ser rico. Não está falando nada disso. Bênçãos é decorrência de obediência. Só isso. Bênçãos é decorrência de obediência. Não é decorrência de dar dinheiro, de pagar, de comprar milagre, não. É bênçãos, é decorrência de obediência. Obedeceu a Deus, é abençoado. Deuteronômio, capítulo de número 28. Profeta Henrique Costa, ô glória, tá sentindo sua falta aqui, rapaz. Sua esposa está aí interagindo e você está aqui. Amém, meu filho. Pai do Senhor, como é que você está? Deuteronômio, capítulo de número 28. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz aqui. O que é que precisa, irmãos, para sermos abençoados? Para recebermos as bênçãos de Deus. O que é que eu tenho que fazer? Fazer voto de R$1.000? Encher o bolso desses charlatões aí da vida? Desses falsos profetas? Encher os bolsos desses pastores gananciosos? Que usam as suas ovelhas, as ovelhas que Deus colocou na sua confiança? Para poder extorquir os irmãos e enriquecer? Ô, meu irmão, não faça isso não. Vou lhe dar a receita para você ser abençoado por Deus. Para as bênçãos correr. Olha só, irmão, correr atrás de você. Não é você que vai atrás de bênção, não. Não vá para a igreja ouvir pregador X, falso pregador, irmão, dizer que vai lhe dar milagre, que não vá nessa não, irmão. Não vá nessa não. Venha hoje, porque o homem de Deus vai liberar milagre para você. E você vai sair daqui abençoado, rico, milionário. Não, não acredite nisso, é falso. Oh, glórias. Eu não sei se existe essa palavra, irmão, mas vou colocar aí, uma revolta santa. Olha aqui o que diz Deuteronômio 28. Deuteronômio, capítulo de número 28. Quem me conhece aqui, os irmãos que estão aqui na live aqui, já sabe que eu sou mestre para isso. Esse versículo é um dos mais citados. Olha. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado. Sabe o que é ter o cuidado aqui, irmão? É viver praticando. É procurar praticar a verdade. Viver a verdade. Procurar obedecer. Se esforçar para obedecer. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha o versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Meu Deus. Vou pegar aqui, viu? Vou pegar, Iago Henrique. Vou pegar isso aqui, esse slogan aqui. Não vá para a fila da bênção, mas seja obediente. Fique na fila da obediência, que você vai receber a bênção. Todas essas sortes de bênção, aqui, irmãos, isso aqui é para quem obedece.
Primeiro ele vai dizer, se tiveres o cuidado, se importar com os mandamentos, se obedecer à voz de Deus, se ouvir a voz de Deus. Todas essas sortes de bênçãos. Quais são? Do versículo 2, versículo 3 até o 14. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito sejas da sua maçadeira e tal. Nunca serás colocado por cauda, sim por cabeça. Os inimigos virão sobre ti por um caminho, mas fugirão por 7. Mas depois do versículo 15 tem ao contrário, irmão. As maldições decorrentes da desobediência. E esses filhos do Satanás aí, irmão, que estão enganando a igreja, que estão embutidos dentro da igreja, e esses falsos pastores, falsos líderes gananciosos, que estão aí também dando ênfase para isso, dando holofote, dando margem, abrindo porta da sua igreja, para que esses falsos profetas entrem para extorquir os irmãos, vão pagar diante de Deus se não se converterem. A mensagem é de alerta. Convertam-se, arrependam-se, ainda é tempo. Porque Deus vai requerer da mão de vocês aquilo que Ele entregou. Sem preparo, irmãos. Muitos jovens, crianças hoje, estão nos púlpitos das grandes igrejas. Ensinados. Talvez nem o dever do colégio não faça. Não decore. Mas decore o que é ensinado para dizer lá na hora. Jargões e mais jargões. Posso ser profeta de Deus na sua vida? Posso ser, eu ouvi seis pregação ou 6 momentos de uma pregadora mirim bem pequenininha. Em todas as 6 ela ia falar para as pessoas em lugar diferente, ela dizia isso. Posso ser profeta de Deus na sua vida? Isso, ou seja, é ensinado a dizer isso, irmão. Profeta nenhum da Bíblia chegava e dizia, ó, Acabe, eu posso ser profeta para você? Elias não disse isso, não. Acabe, eu posso ser um profeta para você de Deus? Não. Ele chegou e proferiu a profecia e pronto, meu irmão. E já era. E hoje, irmãos, hoje, eu sei que muitos vão discordar do que eu vou falar aqui, mas hoje, não tem mais os profetas que tinha antes de Jesus. Porque Deus falava com o seu povo continuamente através dos profetas. Mas quando Jesus chegou, está aqui, irmão, a profecia. Se levantasse no púlpito da sua igreja, ou seja, qualquer outro canto que seja, que não falava o que está escrito aqui, não é profeta verdadeiro, é falso. Porque essa aqui é a verdadeira profecia, está aqui dentro. Então eu, como pregador, posso dizer que sou profeta. Porque eu estou pregando o que está escrito aqui. Aqui é a maior profecia. Mas fora daqui, meu irmão, qualquer outro é falso. Eu não preciso chegar assim e dizer, eu vou te abençoar, Não precisa dizer isso não, porque aqui está escrito já. Aqui está escrito. É só ler o que está aqui e pronto. Deus me mandou aqui para vir ser profeta por boca de Deus. Não, irmão, a boca de Deus é isso aqui, ó. Isso aqui é a boca de Deus. Fala o que está aqui, aí você é a boca de Deus. Vamos ter mais cuidado, irmãos, com quem colocamos nos púlpitos das nossas igrejas. Vamos ter mais cuidado. Que alimento, que pasto estão dando nossas ovelhas, nossa igreja. Às vezes as igrejas, irmãos, não tem nem com que fazer uma cesta básica para dar um necessitado da própria igreja. As pessoas se matam para juntar 5, 6 mil contos para trazer pregadores. Que chega como dinheiro, prega ali meia hora, em 1 hora, fala um monte de coisinha, e a abobrinha vai-se embora e pronto. Então, irmão, só tem falso profeta porque tem falsos líderes apoiando e abrindo as portas da igreja. Ou seja, é uma quadrilha, é uma formação, é uma equipe. Eu não tenho medo de falar, irmão. Não tenho medo. É uma formação. Porque lá a polícia não vai prender. Prende quando der uma coisa muito errada. Mas não prende porque coloca 5, 6 ofertas no mesmo culto. Voto disso, voto daquilo, voto daquilo. Sabe? Irmãos, eu não sou dirigente de igreja. Já tive a oportunidade. Já dirigi congregações. Mas você sabe qual é o propósito que eu coloco no meu coração? No dia que Deus me der, se for para Ele me dar. Eu sou alegre, feliz, grato a Deus pelo que eu sou hoje.
em ser um cristão. Só isso. E exerço a minha função, que Deus me chamou. O meu chamado, que Deus me colocou nas minhas mãos, eu exerço. Mesmo sem ser pastor de igreja. Mesmo sem ser um pastor que pastorei. Mesmo. Exatamente. Né? João Batista. Eu sou a voz que clama no deserto. A voz é Deus. Olha, a voz do que clama no deserto. Quem clama no deserto é Deus. E nós somos apenas a voz. E o que é a voz? É falar aquilo que Deus escreveu. É falar aquilo que Deus está mandando aqui, ó, dentro da palavra. Que essa aqui é minha guerreirazinha, ó. Minha guerreira. Aqui tem na faixa dos 25 a 30 anos comigo essa Bíblia aqui, ó. Tenho mais Bíblias, mas essa aqui é a guerreira. Sabe, irmão? Chegar na igreja, como eu estava dizendo, é dizer, ó, irmãos, a igreja precisa de um ventilador. É tanto. Quando é que nós podemos comprar? Aí sim. Mas às vezes a gente vê por aí, irmãos. Sabe, a gente vê por aí. Votos e mais votos, votos e mais votos. Dividindo meio a meio com o pregador. Ainda citam a Bíblia errada. O trabalhador de seu salário. Não está falando disso aí não, irmão. Isso aí é extorsão. Diga no seu salário se Deus tocar na igreja para ela ajudar o irmão. Tocar no pastor para ofertar sem especular valores. Entendam isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus venha resplandecer a áurea na mente de vocês. E que Deus tenha misericórdia. E que vocês, falsos profetas, falsos pastores, que apoiam esses falsos dentro das igrejas. Chegam vibra dando pulo, batendo pau. Que fazem a igreja chorar emocionalmente, que não é espiritualmente. Que não gera libertação, que não gera arrependimento. Porque estão tão acostumados a ir para a igreja só buscar milagre. Quando Salomão termina o templo, a Bíblia vai dizer que ele ora a Deus, Deus aparece a ele. E Deus diz, eu escolhi essa casa para ser casa de sacrifício. Estão fazendo a casa do Senhor hoje, a casa de milagres. Há quem diga que igreja é hospital. Igreja não é hospital não, irmão. Igreja não é hospital não. Igreja é lugar de congregar, é lugar de outra coisa, menos de hospital. Que Jesus cura a gente sabe. Se eu tiver minha igreja como um hospital, irmão, eu só vou quando eu estiver doente. Se eu tiver Deus como só que cura, eu só vou procurar Deus para me curar. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês se arrependam de tanto mal que está fazendo contra a igreja do Senhor. Vocês, falsos pregadores, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, mentirosos, que não pregam a verdade. Olha aqui, eu queria ter a oportunidade que vocês têm, de tempo, nas igrejas grandes, para multidões, para 1000 pessoas, 1500, eu queria ter essa oportunidade. Vamos aproveitar e honrar a Deus com a sua palavra, pregar a palavra do Senhor, de verdade. Eu queria ter o tempo que vocês têm para pregar, 1h30, 2 horas, para me pregar a verdade. Isso aqui eu estou falando com convicção de fé que eu tenho em Cristo. Sabe? Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe, irmãos, a vida dos irmãos que participaram aqui, né? O meu amigo, irmão em Cristo, Diácono Henrique, sua esposa, a Levita Tamires, que Deus abençoe. O irmão Rubens Carlos, né? Os demais irmãos, irmão Pedrinho, que Deus abençoe. Aqui também está conosco aqui o irmão Ítalo, né? E muitos outros irmãos, alguns irmãos que estão aqui. Que esta palavra, irmãos, ela venha abrir cada dia mais nossa mente. Que você, irmão, que vai assumir igreja, ou que está na congregação, continue firme pregando o evangelho. Não se preocupe com o holofote da vida, não. Não se preocupe com cartaz, com likes em Instagram, com likes em YouTube, com likes. Não. Não, irmão, não espere ganhar dinheiro. Essas custas não. Deus vai dar provisão para você. Pregue a verdade.
Eu não vou ser respeitado, não tem problema. Mas não vão me honrar, não tem problema. Deus te honrando é o que basta, irmão. Deus honrando é o que basta. Mas Daniel, mas eu gosto de pregar, eu gosto de ir. Isso aí não vão mais me chamar, não tem problema, irmão. Tem igrejas que eu preguei uma vez, nunca mais no mundo eu preguei. Estou preocupado, irmão. Estou preocupado com o que Deus me entregou. Estou preocupado como eu vou prestar conta diante de Deus daquilo que Ele me entregou, do meu chamado, do talento que Ele me deu. Então, para vocês, falsos profetas e falsos líderes, que apoiam, que abrem as portas dos templos, que se aliam a eles para enriquecer as custas da igreja. Cuidado. Cuidado. Lembre-se, um dia vai prestar conta diante de Deus. Continuo orando pela vida de cada um dos irmãos que participaram da live. Compartilhe, irmão, essa live. Compartilhe. Não para me ganhar likes, mas para que o evangelho seja mais aberto a pessoas que não puderam assistir. Compartilhe. Preguem da mesma forma. Que Deus abençoe a cada um. Cada um. Senhor Deus, Pai, te apresento a cada um dos teus servos que esteve comigo nessa live. Pai querido, que a nossa vida seja pautada na tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos nos corromper, Senhor. Que nós não venhamos se aliar àqueles que não têm compromisso com a tua obra. Compromisso com a tua casa, compromisso com o chamado que o Senhor colocou nas suas mãos. Que nós possamos continuar esses homens simples, essas mulheres simples, mas que têm a essência do Espírito. Que compreendam o chamado. Que compreenda por que Deus levantou, por que Deus tirou do mundo do crime, da prostituição, do alcoolismo, do roubo. Que compreendam isso. Que Deus não tirou para enricar, Deus não tirou para deixar bilionário, Deus tirou para salvar a alma. Que nós possamos continuar com esse entendimento que queremos ir ao céu. Então, se eu quero ir ao céu, eu tenho que levar alguém ao céu. Que Deus abençoe a todos que estão conosco. Abençoe, Senhor, a vida desses falsos profetas. Envie alguém, Senhor, para que eles possam estar diante de Ti se arrependendo e que possa fazer parte do grande exército que vai morar no céu. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês. E você aí no seu lugar pode dizer um amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos. Até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Obrigado por tudo, em nome de Jesus.